Olá, aluno, tudo bem? Vamos à nossa primeira camada universal novamente, tá? A gente não vai falar muito mais, como a gente falou bastante na questão teórica, do que serve e tal. A gente pode dar uma relembradinha aí só de leve, beleza? Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui é aplicar essa primeira camada universal. Deixa eu pegar a ferramenta aqui. Não com essa ferramenta, que a gente já conferiu aí nos vídeos anteriores. Primeira camada universal com o nosso espatulão aqui, né? Ou seja de 50 ou seja de 60. A gente vai aplicar essa primeira camada universal com a nossa desempenadeira Battle-X, tá? Essa aqui é eu diria que seria a linha econômica da Battle-X. Estou removendo aqui a proteção da lâmina, né? Vocês viram como a gente prepara essas lâminas aqui, né? Antes de adentrar com a aplicação da textura, ela foi lixada, quebrei o corte dela, aquele fio dela de corte com uma lixinha, tá bem amoladinha, ok? Bem alinhadinha também, no grau pra gente estar aplicando essa primeira camada universal, tá? Essa camada que ela vai regularizar a nossa parede e fazer com que a gente proporcione algo que as nossas desempenadeiras padrão de efeito mármore não vai conseguir proporcionar com a mesma eficácia, né? A gente consegue aplicar a primeira demão com a desempenadeira de efeito mármore? Consegue, mas o que seria bacana e ideal nessas espátulas, essas lâminas de 50, 60 é o que? Produção e qualidade, tá bom? Essa qualidade está totalmente relacionada à uniformização, à regularização da parede. Sem contar que essa espessura que a gente vai estar aplicando aqui, ela é meio que concentrada. Lembra que eu falei sobre essa questão de ancoragem? Ela vai servir como se fosse uma base de ancoragem, para nos dar uma estrutura para as etapas seguintes que vão passar por aquele processo de laminação, compactação, vai ter o atrito, então ela precisa estar estruturada em consistência meio que grossinha, né? Mais ou menos aí 1 milímetro de espessura para aguentar o pega e a pressão nas próximas etapas. Para isso, resumidamente, serve a nossa primeira camada universal aqui, tá bom? Bom, antes de a gente aplicar aqui, a gente vai dar uma pequena raspada, né? Na superfície é de lei. Deixa eu pegar aqui algumas espátulas que eu posso estar fazendo esse processo, tirar aqui alguns resíduozinhos, alguns carocinhos que fica, né, na pintura. Essa parede aqui ela está pintada no látex branco fosco, né? Então agora a gente só vai dar uma raspadinha aqui. A gente já demarcou o nosso quadro. Prontinho, nem sobra. Quando a gente faz essa raspagem com a espátula, praticamente nem tem pó, mas vamos, né, dar uma certificada aí, remover esse pó aqui, ó. Caso fique alguns resíduozinhos, a gente tira, que eu tô utilizando uma boininha velha para tirar qualquer tipo de resíduo que fica, ok? Do nosso painel, pronto. Agora a gente já pode adentrar com a nossa textura, tá? Textura de efeito mármore, a gente vai utilizar aqui no caso a base branca. Lembrando que o modelo que a gente vai, independente da cor de mármore que a gente for utilizar aqui, seja um Nero Marquina, que é o preto, um de Carrara ou Calacata, que ele é mais na pegada dos mármores brancos. Independente, eu sempre recomendo que utilize essa primeira demão na cor branca, ou seja, na base branca, né? Porque isso vai ajudar um pouquinho nos custos teu, tá? Então aí, daqui para frente, depois dessa primeira camada universal branca, aí sim você vai entrar já na cor propriamente dita daquele mármore específico que você for fazer. Não precisa necessariamente você entrar na cor, por exemplo, de um Nero Marquino. O Nero Marquino é preto. Então essa primeira camada universal tem que ser preta. Se você quiser aplicar preto, você aplica, só que você vai, né, você vai gastar mais, né? E de uma coisa que vai ficar meio que lá
meio que oculta, porque eu já falei, a finalidade dessa primeira camada aqui é ancoragem, é estrutura para todo o seu projeto. Então ela não vai ficar em evidência, é isso que eu quero dizer. Então, se já é um tipo de camada que não vai ficar em evidência, por que você vai pôr na cor? Tá bom? Mas agora, se você quiser colocar preto, na cor que você queira, de acordo com o modelo do mármore que você for fazer, não querer utilizar base branca, fica a seu critério. Mas eu normalmente utilizo base branca, até mais por isso, para economizar, tá bom? Então temos aqui a nossa massa de efeitos da Souvenir, vamos utilizar ela. É base branca, lembrando lá também que base é base, não é branco. Né? Base é o produto virgem, o produto cru, tá? E aqui também é o mesmo produto que a nossa Relic, não se tem mais no mercado, mas eu tenho um restinho dela guardada aqui, vamos gastar ela aqui, tá? Que esta lata é exatamente a mesma lata ali, em questão de produto, beleza? Vamos aplicar agora então esse mármore, que também é base, não é o produto propriamente dito pigmentado, tá bom? Tô até com uma espátulazinha aqui no jeito. A gente vai aplicar na lâmina agora. Do meu lado aqui eu já deixei uma caçambinha com água, um paninho e até mesmo uma buchinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, pra vocês não... A hora que eu falar que eu vou estar limpando a lâmina, ó, eu deixei uma caçambinha com água. Olha lá, opa, até caiu a água que eu baixei demais, né? Até deixei uma buchinha vegetal, ó. Buchinha vegetal, um paninho e essa caçambinha com água, tá aqui do lado. Pra gente já, em meio termos aí, meio tempos, limpando a nossa lâmina aqui da Beroex. Vamos começar a fazer a aplicação. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal. Depois a gente vai cruzar, tá? Isso é importante que a gente cruze essa aplicação de textura. E, é claro, percebe que está um pouquinho escura a imagem porque temos um refletor aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, deixa eu rotacionar aqui um pouquinho aqui para vocês verem. Ah lá, tá vendo? É uma lâmpada de LED que está bem posicionada ali para jogar um raio de luz exatamente no nosso quadro aqui, ó. Então ela vai me mostrar onde que eu estou aplicando de mais, onde eu estou aplicando de menos, já que estamos de noite fazendo esse trabalho, então eu não tenho a luz do dia para me auxiliar aqui. Então ela que vai me mostrar se está a mais ou está menos. A consistência dessa textura aqui, ó, deixa eu ver como é que ela está. Se ela precisa ser adicionada um pouquinho de cera. Se ela estiver um pouquinho meio concentrada, ó, tá meio concentradona, né? O que a gente faz? Coloca um pouquinho de cera para deixar ela mais maleável. Deixa eu pegar um pouquinho de cera aqui e a gente já adiciona um pouquinho de cera para dar um melhor alastramento nesse produto. Pera lá, deixa eu pegar a cera aqui. Olha aí, ó, um pouquinho de cera, seja RR1 ou seja Inglesa Max, tá? Abrir um pouquinho a tampa aqui, ó, você despeja um pouquinho de cera, cera líquida. Provavelmente eu vou acabar com todo esse meio baldinho aqui que tem, tá? Então, olha lá, ó. Vamos ver se mostra bem pra vocês aí a cera lá dentro, né? Tá vendo? Agora a gente dá aquela mexidinha aqui e com certeza essa quantia de cera aqui ela vai melhorar o nosso alastramento da textura. A textura vai ficar bem mais maleável, bem mais macia, com melhor alastramento do que você... Às vezes você pega aí a latinha aí, né, e ela está em estoque há um bom tempo, então ela fica muito concentradona, né? Então ela, de certa forma, até fica meio chatinha para você fazer o alastramento dela. Ela fica muito concentradona. Ó como que já mudou, ó. Ó. Ficou bem mais homogênea, né? Bem mais trabalhável. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Um pouquinho de cera líquida. Não muito também, né? Porque o intuito aqui é só dar uma... deixar ela bem mais maleável mesmo, né? Pronto, já tá... mudou a cara, né? Mudou completamente a cara da textura, ó. Mudou. Olha aí. Ok? Agora desta forma aqui já está no grau aí pra gente começar a trabalhar. Agora eu vou posicionar aqui. Não sei se eu deixo a câmera aqui mesmo. Vou deixar por enquanto aqui, depois a gente muda.
Pegamos a nossa lâmina. Vamos lá. Aplicando aqui, ó. Uma quantia meio que bacana, né? Na lâmina. Bem, em toda a sua extensão, quase que, né? Em toda a sua extensão. Lembrando que essa espessura aqui a gente vai ter que aplicar de mais ou menos aí 1 milímetro, um pouquinho grossinha, ok? Para ter aquele propósito aí de ancoragem. Vamos começar de baixo para cima. Esse controle na mão vocês têm que ter. Não pode deixar muito concentrado. Ó. Uma sujeirinha aqui, a gente já tira. Cruzando. Olha só que bacana. Já acabou o produto. Vamos pegar mais. Tá vendo? Ó, pego uma porção aqui, eu começo aqui na ponta e venho esticando ela, venho distribuindo ela aqui, ó, para sua extremidade aqui, em toda a extensão da lâmina. Ok? Vamos lá agora de lado, ó. No começo, ela às vezes ela dá uma riscadinha, tá? Alguma sujeirinha que tem, né? Mas só que você vai persistindo, ela vai alisando, vai regularizando, tá ok? Aqui neste caso e neste momento, em especial, o refletor está me ajudando pra caramba, né? O refletor me mostra aí aonde tem de mais, aonde tem de menos, né? São todos detalhes. Detalhes pequenos que fazem toda a diferença aí, né? É o refletor, a textura que eu deixei bem mais homogênea. Quando você começa, deixa eu dar uma raspadinha aqui nessa textura. Vou dar uma limpadinha pra gente bater um papo, ó. Deixa eu tirar esse resíduo de massa. Dar uma limpada aqui. Olha, nem sujei quase, hein? A lâmina ficou limpinha, hein? Aí eu tenho até umas manias de deixar a ferramenta sempre limpinha. Olha só, que bacana. Conforme você começa a distribuir a textura, você consegue distribuir uma quantidade de textura até um certo tempo. Depois ela começa a, gastar a textura, você precisa mudar o ângulo da sua ferramenta. Então você começa com ela mais assim, ó. Começa com ela mais de pezinha, tá? Deixa eu ver se tem até uma plaquinha para demonstrar para vocês aqui. Deixa eu ver isso que eu quero dizer. Ó, imagine que isso aqui seja a sua superfície lá, né? Você precisa distribuir a textura. Você começa com o ângulo da desempenadeira mais ou menos assim, ó. Com ela meio de pezinha, porque ela tem bastante textura. Conforme você vem esticando a sua lâmina, você vem abaixando, ó. Tá vendo esse abaixar, ó? Você começa com um ângulo mais ou menos aí de uns 60 graus, ó. Aqui é o ângulo de 45 graus, aqui é de 90. Deixando ela bem de pé, um ângulo de 90, correto? Aqui 45 graus, a metade desse ângulo. Você pode começar aí com um ângulo de 45 graus, por exemplo, 45 graus 60, um pouquinho mais para cima, e começa distribuindo. Conforme você começa a distribuir, você começa a abaixar ela, diminuir o ângulo de inclinação, ó. Você consegue distribuir o seu produto, o seu material por completo se você abaixar ela. Você começa com mais ou menos 45 graus ou 60 que seja, e depois, conforme você vem esticando, você vem abaixando o ângulo dela, e conforme você abaixa, você consegue gastar o produto que está na sua lâmina, entendeu? Aí sim você consegue utilizar todo o material e carregar a sua munição, né? Então essa é a pegada. Começa com um ângulozinho meio que de pezinho assim, né? 45, 60, e vai abaixando conforme vai gastando o material, tá? Vamos dar continuidade ali naquela parte de cima. Acho que eu vou até posicionar um pouquinho a câmera de lado agora para vocês verem como que é essa pegada de lado, tá bom? Vamos carregar então, ó, textura.
Então você percebe aí, aluno, que são vários fatores, né? Ó, sua ferramenta muito bem limpinha, muito bem amolada, a textura homogênea, a parede bem limpinha, bem raspada, o refletor aqui do meu lado. Tudo isso está contribuindo para que o meu trabalho seja executado aí da forma correta, com uma precisão bem bacana, né? E proporcionar essa ancoragem aí da nossa textura para as próximas demãos aí, tá? Tudo perfeitamente como que é para ser feito, ok? Então uma coisa puxa a outra, não adianta você fazer uma coisa bem feita e a outra deixar a desejar. Tem que ser um conjunto aí de fatores que contribuem para você fazer essa aplicação aí de textura muito bem, corretamente, tá? Essa lâmina aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ela dá aquela uniformizada no geral. E a forma dela anatômica também é perfeita, né? Esse pega que você tem aqui é perfeito. Você joga na vertical, depois na horizontal, ó. Fica perfeito o alinhamento. Olha aí, ó. Começa com ela mais de pezinho, depois você abaixa. Ok, vamos carregar mais de textura para terminar aqui essa ponta aqui de cá, né? Vamos lá. Tudo na horizontal primeiro, na vertical. Depois a gente cruza, né? Ó, já acabou de novo, vamos pegar mais textura aí. É que aqui a gente tá falando, tá ensinando mais com a câmera, mas isso aqui é super rápido de fazer, né? Tem um rendimento muito grande. Ela abre uma área, né, de 60 centímetros, essa lâmina aqui. Então ela corrige de uma forma muito boa mesmo, muito precisa, né? Regulariza, corrige, uniformiza perfeitamente o seu trabalho. Coisa que uma desempenadeira padrão não tem como ela fazer isso aqui, né? Nesta precisão, neste nível de qualidade, não tem mesmo, né? Olha aí. Tá aí, ó. Vamos terminar agora essa área de cá. E aquilo tem um detalhe também, né? Você não precisa se preocupar se caso fique uns vestígiozinhos que nesta parede, né? Tipo alguns risquinhos da lâmina. Por quê? Isso aqui, esses risquinhos, alguns vestígiozinhos que fique, que serão mínimos mesmo, isso aí você tira depois que secar, dá uma raspadinha e já era, tá? Não precisa se preocupar muito com alguns vestígiozinhos que fiquem aí na superfície aí não, de textura, tá bom? Vamos continuar aqui aplicando mais textura. Agora a gente vai tirar de lado, ó.
perfeito, simplesmente perfeito. Conseguem ver aí? Vamos dar uma raspadinha aqui na minha lâmina. Deixa eu dar uma limpada aqui na lâmina. Depois de um certo ponto, né? É bom que você faça uma limpezinha. Manter a ferramenta sempre limpinha. Mais uma porção.